Oi pessoal, tudo bom? Olha só, treinamento e comunicação fazem parte da rotina de quem trabalha com adestramento. Por trás de cada comando existe muito estudo e técnica. Hoje, no Estação Mercado, você vai conhecer como funciona a profissão de adestrador, as principais áreas de atuação, as habilidades exigidas pelo mercado e o caminho para quem deseja seguir carreira nessa área. Vamos conferir uma reportagem sobre o treinamento dos cães da Polícia Científica. Nossa equipe conheceu o processo de aprendizagem e preparação desses animais. Pessoal, já coloquei minhas luvas porque eu que vou colocar a mão na massa. Vou cavar aqui, gente. Vou esconder de verdade, que pra mim é escondido, né? Vamos ver o que o Mani vai conseguir achar por aqui. Vou pegar mais umas folhas. O Estação Mercado está no ar. Aqui na TV Câmara, a informação vem sempre acompanhada da acessibilidade. Toda a nossa programação tem interpretação em Libras. Hoje, aqui no estúdio, a gente conversa com o Lohan Augusto, que é especialista em comportamento canino. Lohan, seja bem-vindo ao Estação Mercado. Muito obrigado, prazer, sou o Lohan. Atuo já há 10 anos, né, no segmento pet como adestrador. É um prazer poder passar, né, um pouco de informação, conhecimento sobre a nossa área, que muitas pessoas não têm conhecimento, né, não sabem como funciona. Não conhece bem, né? Acaba ficando distante de alguma forma. Né? É bom ter você aqui justamente para ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas, né? A primeira delas, o mercado pet. Ele é um mercado que está num crescimento muito grande nos últimos anos, né? Vem se estabelecendo. A profissão adestrador, de alguma forma, faz parte desse crescimento e desse universo? Sim, cresceu bastante, né? O segmento pet, ele tomou uma proporção bem grande, né? De alguns anos para cá, principalmente pandemia, pós-pandemia, né? Onde as pessoas começaram a adquirir mais cães, né? Adotar e buscar ali ter um pet em casa. E, obviamente, começou a uma certa dificuldade em relação a comportamento, algumas coisas, e aí começou a buscar, né, mais adestradores para dar esse suporte, esse auxílio nas dificuldades em casa do dia a dia. E hoje, como é o dia a dia na sua atuação no caso, né? A questão de treinamento, na rotina como adestrador, nesses seus 10 anos de experiência? Hoje o nosso foco maior é a ajuda na comunicação, né? As pessoas, a grande dificuldade que elas enfrentam é conseguir que o pet entenda aquilo que eles desejam, né? Que obedeça, que não destrua, né? As necessidades no local correto, que é 98% da dificuldade das pessoas assim que adquirem os pets, né? As mordidinhas, né? Normal, destruir meia, pegar roupa, essas coisas. Então, hoje a gente tem a maior busca nesse segmento, né? Nessa parte dessa dificuldade assim que o pet chega em casa e eles se deparam com isso e não sabem o que fazer. E quais são as possibilidades da profissão, né? Você falou, por exemplo, dessa questão da mordidinha ali, da meia, da roupa no varal, que são comportamentos associados, muitas vezes, ao cachorro, ao cão ali, que é mais novo, né? Às vezes precisa de uma orientação nesse começo, mas às vezes muda o perfil do profissional de acordo com a fase do cão ou com a atuação? Não muda o perfil do profissional. A pessoa ela precisa capacitar, né, nesse quesito, né? Então, entender toda a parte do repertório comportamental dos cães, o porquê acontece, em quais momentos, como direcionar, limitar os comportamentos que a gente não deseja. Mas, assim, cresceu muito essa dificuldade, né? E aí, automaticamente, teve uma demanda maior na busca de profissionais para auxiliar esse suporte, né? No caso, essa consultoria comportamental voltada normalmente à fase de filhote, que é a fase mais difícil para as pessoas. Porque depois que cresce, o cachorro vai entrando dentro da nossa rotina, se adapta, né? Muda também novamente a fase pela idade. Então, a maior dificuldade realmente é quando chega, né, em casa ali, que é um filhotinho, igual uma criança, e a pessoa não sabe como resolver aqueles problemas. E, Lohan, para começar, para entrar, né, num mercado como esse, tem uma formação necessária, obrigatória? O ideal é a pessoa buscar pelo menos um curso, né, profissionalizante, voltado para a parte de adestramento, né? Hoje tem vários profissionais, até mesmo eu hoje dou curso, né? Legal.
totalmente voltado para isso, para profissionalizar as pessoas que têm interesse em trabalhar com pet, porque essa parte de treinamento não é só você gostar, você precisa ter ali conhecimento para saber de onde vem o comportamento, por que ele acontece, se aquilo faz parte do repertório ou não do cachorro, né? Então, isso é importante e a pessoa tem que buscar ali uma formação, então um curso, um profissional para auxiliar ela e ele dar um treinamento específico para aquilo que ela quer fazer, porque dentro do adestramento existem vários segmentos, Sim. né? Então aí vai depender do qual ela quer atuar, ou geral ou algum específico. E dentro dessa formação tem um tempo médio? Existe a parte básica, né, do repertório, e aí depois você vai fazendo seminários, vai fazendo os específicos, né, voltado para faro, voltado para um treinamento de cães de trabalho, né, ou esporte, ou funções como um cão-guia, e aí depende do segmento que ela quer. Existe o geral, né, que é o pet padrão em casa, e tem as partes específicas também, se a pessoa queira se aprimorar mais e se aprofundar mais em algo específico. E se a pessoa faz a formação, quer entrar numa área como essa, você imagina que ela consegue, a partir do momento que ela vai procurar uma formação, ela consegue estar atuando em quanto tempo? Assim que ela terminou, né? Por exemplo, eu quando dou o curso, a gente faz toda a parte teórica, prática e a parte de comprovação que a pessoa realmente entendeu e assimilou aquilo ali, uma prova. Então, ela passou na prova, a gente emite um certificado, né, dizendo que ela está apta a exercer aquela atividade. A partir daquele momento, ela já pode começar a atuar. A gente sempre orienta, no começo, ela meio que estagiar com a gente, para entender como funciona a parte de lidar com o cliente, dos primeiros momentos, porque gera ali no começo, né, uma certa insegurança, uma dúvida, né, é natural. E aí depois, na hora que ela se sente já confortável, ela segue o caminho sozinho e aí vê até onde ela quer ir, ou se especializar, ou se dentro do que ela já está fazendo tá bom. Perfeito. Lohan, daqui a pouco a gente continua essa conversa, mas a gente para um pouco agora para fazer a primeira pausa aqui do Estação Mercado. Hora do nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Na volta tem mais um Mercado na Prática. A repórter Bruna Koenig acompanhou o treinamento de um cão da Polícia Científica. Como é a preparação desses animais e o que eles precisam aprender para atuar em operações. O Estação Mercado está de volta. Hoje o nosso assunto é a profissão adestrador. Os cães de serviço exercem funções que exigem treinamento especializado. O trabalho desses profissionais transforma a habilidade e o comportamento em apoio para uma série de atividades, entre elas as investigações. Nós acompanhamos essa atividade e você confere agora no Mercado na Prática. Oi pessoal de casa, tudo bem? Um prazer estar aqui no Estação Mercado. Isso mesmo, a gente veio conversar um pouco sobre o adestramento na área policial e assim como você, eu sou completamente apaixonada por animais. Então bora ver? Bom, a gente já chegou aqui numa área que eles fazem o treinamento, como vocês podem ver de fundo. Eles já estão lá esperando a gente, mas antes a gente vai bater um papo com o João. João, muito obrigada por receber a gente aqui. Obrigado. Ele que é o responsável pela criação dos cachorros, por treinar eles. Então, pra gente começar, como que é o treinamento em si, né? O treinamento deles é muito parecido com os outros cães da polícia, como detecção de droga, de cadáver, mas o objeto deles de busca é que é diferente, a amostra, né? Eles são treinados para detectar sangue exclusivamente humano. E como que é a rotina de treinamento deles? Eles estão aqui todos os dias, eles praticam todos os dias, como eles entram em cena?
No início, logo que começa, até o primeiro ano, é todos os dias, porque tem todo um trabalho de socialização. Agora, hoje que eles já estão formados, eles treinam dia sim, dia não. Eles nunca trabalham 2 dias seguidos, né, para manter esse descanso, muito embora eles considerem o trabalho para eles é muito lúdico, então é uma brincadeira. Diferente dos policiais militares, né, a gente vê muitos pastores alemão, Rottweiler. Aqui a gente vê uma cena diferente, com vira-latas. Eu acho que o pessoal de casa até pode dar uma estranhada, que a gente não está acostumado a ver isso. Eles fazem diferença, a raça ou não? Não, faz sim. Raça, na verdade, é tecnologia. Então, tem determinadas raças, elas já vêm com um padrão comportamental que é muito adequado para um trabalho ou outro. Mas a detecção de sangue, na verdade, né, o núcleo de São José dos Campos, ele é pioneiro no país em fazer esse trabalho e não existia até então uma referência de qual cão que seria melhor. A gente tentou adaptar para a rotina, para a realidade da perícia. Então, cães muito grandes, ou cães que possam ter algum potencial de até morder alguém, a gente acabava tendo que evitar por conta do trabalho pericial em si. Então, maravilha, o bate-papo tá ótimo, mas vamos ver como é a savana e o Money na prática. Você pode explicar pra gente rapidinho como que vai ser essa atividade? Tá, a gente vai fazer 2 cenários simulados, um cenário de crime onde precisa encontrar algum vestígio que tenha amostra de sangue, que seria muito difícil de fazer com uma inspeção visual ou com as ferramentas que a gente tem hoje. No momento a gente vai fazer uma simulação de uma situação em um carro que supostamente se envolveu num atropelamento, deu fuga no local, e a gente vai fazer um exame pericial para tentar ver se encontra o sangue, os vestígios da vítima nesse veículo e consegue amarrar ele com a dinâmica da história. Maravilha, então bora ver na prática os cachorros. Vamos lá? Pessoal, já coloquei minhas luvas porque eu que vou colocar a mão na massa. O João vai me entregar uma amostra de sangue e eu que vou ficar responsável por esconder. João, posso pôr em qualquer lugar ou não? Não, pode guardar onde você quiser, o cão não tá aqui, não tá vendo, e aí depois a gente vai trazer ele aqui e simular ele buscar essa amostra de sangue. Ela tem cerca de 10 dias, tá super diluída, então seria algo muito difícil de fazer sem a ajuda deles. Então bora esconder? Eu tô vendo aqui uma meia preta. Eu, Bruna, não tô vendo nada visivelmente. Mas vamos ver como os cachorros funcionam na prática? Madonna, eu tava pensando em pôr ali embaixo. O que você acha? Do Mani é essa bolinha, ele vai trabalhar em troco dela. A gente vai começar. Mani, vamos trabalhar? Vai, busca! E a hora que ele encontrar, ele vai sinalizar de alguma forma para mim. Normalmente eles trabalham na mesma lógica que o perito, de um local aberto. E aí eles vão fechando o local conforme vai chegando perto do odor, das amostras. Pega ali? Exatamente. Ó, essa é a indicação dele. Já viu o Money na prática, agora a gente vai ver a savana. Então a gente tem um sangue aqui extremamente diluído, envelhecido, e aí eu vou abrir ele para você borrifar no veículo, simulando os tipos de respingo que teria ao carro sofrer um embate com a vítima, tá? Aí você só pode pôr aqui, segura, e pode borrifar ali na roda como se fosse respingos. Pessoal, muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Foi incrível conhecer um pouco mais desse mundo. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigadão, a gente que agradece. Agora a gente volta aí com você no estúdio para entender um pouco mais desse mundo de adestramento. Beijos! Tá certo. Obrigado, Bruna, pela reportagem, pela excelente reportagem e pela participação aqui no Estação Mercado. A gente retoma agora a conversa com o especialista em comportamento canino, Lohan Augusto, mas eu trago um assunto trazido pela Bruna aqui para o estúdio. Ela perguntou ali a respeito da raça, né? No que interfere a raça do cachorro, Lohan, naquele cenário. Para o cenário do treinamento ali, para o comportamento do cachorro em casa, muda muita coisa também a questão da raça?
A raça ela tem as suas particularidades, né? No geral, cães são cães, porém cada raça traz o seu DNA genético de algumas coisas, igual, né, vocês comumente vê na polícia, pastor alemão, pastor belga, rottweilers, labradores, são cães que comumente são utilizados para funções de trabalho, porque geneticamente favorecem a esse trabalho, né? Então, tem sim umas particularidades, né? Então a gente já conhece de algumas raças específicas, igual a gente vê os cães de pastoreio, né? Border Collie, Blue Heeler, né? Algumas raças específicas voltadas geneticamente para aquela função. Mas no grande geral os comportamentos são muito parecidos, mas tem os detalhes. E pensando na visão de mercado da profissão, né? Acaba tendo um profissional que se especializa em uma raça ou em outra, por exemplo? Alguns hoje em dia se especializam mais em formação filhote. Eu sou especialista em adestrar filhote. Eu sou especialista em parte de criação de comandos ou de um trabalho específico, de faro, né, ou de guarda e proteção. Então, você pode se especializar em algumas áreas, sim. E a gente mostrou na reportagem o treinamento ali de um cão de serviço, né? Mostrou uma das possíveis atuações, no caso a polícia científica. Mas quando a gente pensa em outras atuações como essa, às vezes no acompanhamento de um deficiente visual, por exemplo, né? Aí o treinamento e o profissional passa a ser diferente também? Como é? Você tem que conhecer cada vez mais sobre parte de comportamento, né? Já treinei alguns cães para acessibilidade de pessoas, né, com deficiência visual. No caso, o que consistia no treinamento específico para ela, ela precisava caminhar com o cachorro sem ele interferir na parte de movimentação da bengala, né? Algumas ainda têm até um som, né, para auxiliar eles, então isso também é algo que estimula o cachorro, né, porque estimula a caça, movimentação e barulho. Então o cachorro ele tinha que se manter controlado ali do lado dela, sem puxá-la, né, porque não pode derrubar, acaba derrubando, e sem querer brincar ou morder com a bengala no momento que ela está se auxiliando para se locomover. Então a gente também já fez esse tipo de treinamento, e aí você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Sim, e quais são as outras possibilidades de treinamento? Hoje a gente também vê o cão de assistência, né, muito procurado hoje em dia para pessoas que tem uma dependência emocional, então o cachorro poder viajar com ela dentro da cabine exige que o cachorro seja um animal controlado. Então ele tem que estar vendo movimentação, saber que ele vai ficar num espaço certamente, né, no avião, infelizmente, o espaço ali é muito pequenininho, mais confinado, então ele se manter calmo ali, não segurar, não fazer as necessidades ali dentro né, em qualquer lugar, porque isso gera multa dentro do avião. Então a gente tem muita busca desse tipo de serviço. Os cães também, por eles, né, serem mais sensitivos à nossa parte fisiológica, também ele consegue antecipar, por exemplo, pessoas que têm convulsão, né, que tem pressão, algum tipo de deficiência. Sim. Nessa parte, ele consegue prever e antecipar, porque ele sente a sua alteração, sua frequência cardíaca muda, seu odor muda, sua respiração muda, e a gente leva tempo a perceber, e aí é onde acaba entrando a crise. E o cachorro ele consegue prever antes, então assim, quando ele sente essa alteração, ele late ou ele indica e a pessoa já automaticamente liga para uma emergência ou vai tomar algum medicamento controlado para fazer essa regulagem. Então também tem esse tipo de serviço, é muito legal. E dentro desse serviço, nesse caso, o adestrador, ele também precisa ter esse conhecimento? Como que funciona? Sim, porque a hora que o cachorro der o indício, ele saber como recompensar para que o cachorro sempre faça, né? Então, o cachorro sentir aquela alteração, ele emitir um comportamento de alerta, seja um latido, deitado, sentado, e também você recompensar para que ele faça isso com frequência. Também é utilizado, eu já cheguei a utilizar com crianças com espectro autista, também ajuda muito. Os cachorros têm um estudo muito grande de que auxilia quando entra em crise, o cachorro ele traz essa calma para a criança naquele momento da crise, então também é muito legal, auxilia muito. A gente também vê hoje até alguns hospitais que estão utilizando cavalos e animais com
crianças com câncer, ou até mesmo idosos, as coisas, então traz uma ligação bem legal para esse auxílio emocional também. E daí a gente já está quase indo para o intervalo, mas dentro disso, dessa questão das pessoas dentro do espectro autista, aí é no caso a presença do cão de forma geral, ou ele também tem um treinamento para essa situação? Ele só precisa estar calmo, né? Porque ele estando calmo ali, a presença dele faz com que a criança saia da crise, né? Criança ou adulto saia da crise e foque no cachorro, na interação com o cachorro. Então, naquele momento da agitação, o cachorro entra como a parte da calma. E aí é onde remete a criança a se estabilizar e sair daquele pânico. Perfeito. Lohan, mais uma pausa, a gente já continua essa conversa. A gente faz mais um intervalo agora aqui no Estação Mercado. Daqui a pouquinho voltamos para falar a respeito do futuro da profissão. Estação Mercado de volta, a hora do nosso último bloco, e a gente retoma a conversa com o especialista em comportamento canino, Lohan Augusto. Lohan, quando a gente fala da profissão, né, de adestrador, olhando para frente, há, por exemplo, hoje o uso de muitas tecnologias, novidades nesse mercado? Sim, está crescendo bastante, né? O mercado com essa busca, né, essa ascensão assim, de crescimento, apareceram várias outras marcas, empresas, ferramentas que auxiliam no nosso trabalho. Então, assim, a perspectiva é que cada vez cresça mais, né? Tá um mercado super ascendente, a gente tem várias feiras hoje acontecendo, né? Agora em agosto vai ter uma que é muito grande, então voltado tudo para o mercado pet, então a nossa perspectiva é que o mercado siga assim nessa ascendência que já está vindo desde a pandemia. É interessante que quando a gente fala de tecnologia, pensa num aparelho eletrônico, alguma coisa assim, né? Mas na reportagem lá do segundo bloco, o entrevistado já falou sobre a questão da raça ser uma tecnologia também, né? É assim que vocês enxergam? Sim, as raças elas também têm essa tendência evolutiva, né? Então a gente vê cada vez, por isso que a gente não pode parar, né, no tempo ali, ficar, porque você vai ficando para trás, né? Então, assim, tudo também evolui, né? Os cães evoluem, as tecnologias vão evoluindo e a gente tem que se capacitar para também saber utilizar elas da maneira correta. E, às vezes, tem uso de recursos de monitoramento, do comportamento do próprio animal, que passa a fazer diferença, o uso de dados de forma geral? Hoje a gente tem bastante assim nas casas acessibilidade às câmeras, né? Essas câmeras de monitoramento Wi-Fi, isso auxilia bastante para a gente ver realmente o que está acontecendo no local, né? Porque às vezes a pessoa chega em casa e não sabe o que aconteceu. O cachorro está calmo, não está ansioso. Com o recurso das câmeras hoje facilita muito, porque realmente a gente vê em que momento o que acontece, quando ele está relaxado, quando ele está estressado, é na saída, é no meio do dia. Então, assim, são recursos que hoje, antigamente era muito caro, né? Então a gente não tinha como, mas hoje é super acessível e, nossa, ajuda muito a vida tanto dos tutores quanto de nós profissionais para a gente ver pontualmente o que está acontecendo. E, por outro lado, a tecnologia, né, essas novidades, novas ferramentas, elas também acabam substituindo, de alguma forma, a necessidade da presença do cão? Não necessariamente, porque a gente tem que lembrar que ele é irracional. Então, nada ali vai suprir realmente uma mudança de comportamento ali da rotina, de melhorar realmente a rotina. Mas hoje a gente tem muito recurso que nos auxilia. Coisas que são automáticas, hoje tem até comedouro que você programa o Wi-Fi e ele despeja a comida no horário certo, brinquedos automáticos para entreter o cachorro. Então hoje tem bastante recurso tecnológico que auxilia a nossa rotina para o cachorro não ficar ali muito tempo no ócio. Lohan, a gente falou muito das possibilidades do mercado, mas para fechar o programa, quem se interessa por uma área como essa, né? A gente está falando de um investimento inicial de quanto? Uma margem para a pessoa passar a entrar para esse mundo? Olha, para começar a formação, a gente fala aí
na faixa de uns R$2.000, entre curso, materiais, né, que você vai precisar adquirir, guia, ferramentas. Então, assim, mais ou menos na faixa de uns R$2.000. É um investimento relativamente, eu acho que barato, né? Sim. Pelo que vai te entregar, né, de futuro, de perspectiva, porque, igual eu falei, hoje é muito amplo, hoje você tem vários recursos, você não fica só limitado a adestramento, você pode virar um dog walker, né, que é passear com cães, abrir uma creche, um hotel, então, assim, mas o princípio é você fazer o curso para você entender de comportamento canino, porque não é somente gostar, né, a gente tem que se capacitar, então, e o crescimento dessa área hoje está bem legal. Está em alta, né? Visível. Exatamente. Lohan, obrigado pela presença aqui no Estação Mercado, por todas as informações, pela participação. É um prazer, gente. Muito obrigado, viu? Bom, perfeito. O nosso Estação Mercado fica por aqui. Hoje a gente aprendeu mais sobre mais uma possibilidade do mercado, né? A profissão adestrador. Obrigado pela companhia e também por embarcar com a gente em mais essa viagem pelo mundo do trabalho. Até o próximo Estação Mercado.